E aí, pessoal, boa noite. Bom? E aí, Boa Léo? noite. Beleza? Boa noite. Beleza. Pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aulazinha, né? A aula de hoje, prometo não demorar muito. O Mengão tá jogando. Mas, é porque eu também não quero... Não por isso, né? Obviamente. Mas é porque é o seguinte... não tem adesão, tem pouca audiência, né? Essas aulas ao vivo que estão passando de 2 horas. Eu vou tentar fazer isso bem rapidinho, 1 hora, para que vocês assistam. A aula hoje é sobre time de entrada, tá? A aula hoje é sobre time de entrada. E aí eu vou ser bem ligeiro para ficar objetivo essa aula, tentar fazer em 1 hora. Boa. Bora? Vamos fazer? Pessoal, Boa noite, pessoal. Vamos acelerar o passo. Não vou nem enrolar muito, não. Só tem 70 pessoas, já. Aí vai ficar mais para a galera que vai ver depois, né? É. Beleza? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, antes de eu mostrar gráfico, deixa eu fazer uma coisa aqui no tete a tete. Olha só. Primeira coisa que nós temos que entender, pelo menos para mim, e pô, você está aqui para praticar a minha metodologia. Para mim, mais importante que time de entrada é entender qual é a direção do mercado. Tá? Então, para mim, mais importante que time de entrada é entender qual é a direção do mercado. Uma outra coisa também, mais importante que time de entrada, é entender qual a volatilidade esperada para o dia. Ok, hoje nós estamos vivendo tempos diferentes, tempos extremos, onde a volatilidade está sendo definida não pela agenda econômica da semana, porque esse é o padrão, pessoal. A gente tem a agenda econômica da semana e o mercado se prepara na semana para aquela agenda econômica. Hoje, o que nós estamos vendo é volatilidades sendo geradas simplesmente por notícias, né, coisas de última hora por falas de presidentes ou de, né, ou de representantes de alguns países, né, ao falar de política tarifária nos Estados Unidos ou até mesmo o próprio Trump trabalhar de coisas que a gente nem cogitava. Eu sabia. No fundo, eu sabia. Porque eu já vim falando de populismo da canhota e populismo do destro há muito tempo. Populismo da canhota e populismo do destro é tudo igual. Os opostos, eles se unem no infinito. Veja, agora a gente está com algo muito sério, que é um abalo institucional, pode até gerar um mal-estar na República Americana, que é esta questão do Trump querer demitir o presidente do Banco Central americano. Tá? E paralelo a isso, tem outras coisas que o Ray Dalio até alertou sobre essas brigas judiciais, enfrentamentos entre poderes, né? Principalmente aí, judiciário e o governo Trump. Enfim, então essas coisas estão gerando volatilidade. Mas voltando ao centro da discussão, veja, mais importante, entender a direção do dia. Segundo mais importante, entender a volatilidade esperada para o dia. Serão variações de 0,50, variações de 1, variações de 1,5? Caramba, o preço já está em 2,5 de alta. Já passou os estudos de volatilidade implícita, que era aquilo que se projetava para o dia. Eu vou continuar procurando compra?
Entende a importância do estudo de volatilidade? E aí, por último, time de entrada. Time de entrada. Você sabe por quê, pessoal? Porque se eu trabalho com essas variáveis primeiro, né, com maior importância, direção, para qual a direção, depois qual a volatilidade esperada, o time de entrada ele vai ficando para último plano em grau de prioridade, porque eu não tem problema eu tomar 2 stops, 3 stops, desde que eles sejam curtos, para eu entrar ali, não andou, vaza. Entendem? Porque quando a gente pega o movimento, ele paga os stops e sobra grana. Eu estou mostrando isso para vocês todo santo dia. Todo santo dia. E olha que nós estamos em momentos muito ruins. Em condições normais, com o VIX lá em 14, 15, 18, nós, para cima ou para baixo, nós íamos operar sempre com este grau de prioridade que eu acabo de listar. Primeiro entender a direção do dia, depois entender o quanto que já variou, para depois procurar times de entrada. E veja, o ponto da entrada, o melhor ponto da entrada é o mais perto do seu stop. O melhor ponto de entrada é o quanto mais perto está do seu stop. Vou repetir. O melhor ponto de entrada é o quanto mais perto está do seu stop. Ué, Léo, do meu stop? Você está falando de time de entrada? Eu ainda não entrei. A aula é sobre time de entrada, ponto de entrada. Como assim estar mais perto do meu stop? É porque antes de você pensar em ganhar você tem que pensar em quanto que você perde de dinheiro. É a analogia que eu faço com o judô, por exemplo. Todo mundo, quando começa no esporte, quer aprender a derrubar, mas não entende que primeiro ele aprende a cair. Então, veja, o melhor ponto de entrada é aquele mais perto do seu stop. Isso significa que o que te motiva a entrar é se está bem visualizado um ponto para você ficar protegido, um ponto para você colocar o seu stop. Entendem? O meu ponto de entrada é o quanto mais perto está do meu stop, que eu ainda não coloquei, mas eu já estou visualizando, porque este é o motivo mais importante na minha decisão no momento de abrir o risco. Do momento. Decisão de momento. As outras decisões já foram tomadas. Direção e quanto de volatilidade já andamos. Estão entendendo isso, pessoal? Estão entendendo? Cleito, no final da aula a gente troca ideia sobre isso. Vamos focar no tema. Tá? Bom, então é isso. Vamos para o gráfico? Mas, eu queria deixar isso registrado, porque se o cara não assistir a aula toda, isso aqui já vai servir muito para ele, tá? Vamos lá, galera. É o famoso operar perto do barranco que você fala há anos, né, Léo? Isso aí. É isso aí. Galera, então vamos lá. Qual é o nosso trabalho inicial, pessoal? Nosso trabalho inicial é entender se o mercado está subindo, se ele está caindo ou se ele está de lado. O mercado tem essas 3 condições. Ou está caindo, ou está subindo, ou está de lado. Certo? Sabendo que ele está caindo, nós vamos dar preferência para vendas. Porém, podemos pegar compras ao entender que o preço está pelo menos em exaustão do seu movimento.
Se isso vai virar uma reversão, a gente ainda não sabe, mas ele pode ir lá para devolver. Certo? E aí, veja, qual é o nosso principal parâmetro da tendência? Linhas de tendência. Então, linhas de tendência é o nosso principal indicador, vamos colocar assim. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. O preço está caindo aí, LTBzinha você vai traçar lá e depois aqui. Certo? Beleza? E aí é que vem. Nós temos uma linha de tendência dinâmica, né? A linha de tendência que se atualiza o tempo inteiro. São as médias móveis. E nós determinamos para o nosso operacional, é o nosso marco zero da análise técnica, né? Tem correlações, fundamentos, o entendimento da direção, o entendimento de quanto já variou, né? Para a gente entender se está cansado, se o movimento ainda tem força, tal, aquela coisa. Aí agora nós vamos ser estritamente analistas técnicos. Então veja, nós colocamos como parâmetro de tendência a média de 20. Então o preço caindo ou subindo, nosso principal referencial de tendência é a média de 20. A nossa linha de tendência dinâmica. Então, tudo parte dela. Tudo parte dela. Beleza? Ela é a nossa referência. O preço sempre tende a voltar nela. Então, nós vamos trabalhar a partir dela ou quando entendermos que está muito longe dela. Ou a partir dela, ou quando entendermos que está muito longe dela. Tá claro isso, pessoal? Então, beleza. Dito isso, nós estamos falando da média de 20 nos 5 minutos, tá, pessoal? Ó. Média móvel, 20 períodos no 5 minutos. Tá? É disso que nós estamos falando. E aí, beleza. A gente vai fazer o quê, pessoal? A partir disso, nós vamos pensar em operações. E aí, veja, olha esse momento que está agora o preço. É lógico que eu não tenho nenhuma marcação de JEX, nem de estrutura, mas nós vamos procurar regiões, como, por exemplo, regiões de gama, né? E outras coisas, outras regiões de variação percentual, por exemplo. Hoje, a nossa venda estava apoiada no 2,5 de variação. Já tinha variado 2,70, voltou. Então, do 2,5 para o 2 era uma boa. Certo? Então, regiões específicas, ou de volatilidade, ou de gama, nós vamos procurar operações. Por exemplo, veja aqui, neste momento, nós temos aqui, ó, a média de 20. Está afastada da média de 9. O preço está começando a ganhar cada vez mais espaço entre a média de 9 e o preço, né? E veja, candles cada vez menores, cada vez mais pavio contra o movimento. Este preço está sendo freado. Óbvio, mais uma vez, eu preciso ter alguma região aqui forte. Alguma região forte aqui. Né? Então, suponhamos que, para efeito de exemplo, tá, pessoal? Que aqui
nós estamos com 2% de variação. Está em gama positivo e aqui é uma call, certo? Esse preço, ao chegar ali, eu vou começar a ficar de olho no DOM. Como é que são as agressões lá no TT no topo do movimento? Tem agressão grande? Não tem agressão grande. Como é que está o ritmo de negociações? Os candles estão acelerados? Sobe 2 ticks, cai 3 ticks? Ou tá lenga-lenga? Sobe 1, 2, cai 1. Cai 1, 2, sobe 1, 2, 3. Cai 1, sobe 1, 2, cai 1, 2, 3. Nesse ritmo. Então, espera. Fica de olho. Possivelmente, esse preço não continua um movimento de alta. A partir daí, nós vamos ter que esperar agora candles contra o movimento. Espera aí. Nós vamos ter que esperar candles contra o movimento. E aí nós vamos abrir operações em pontos específicos, olhando. Olha como é que são esses pontos específicos. Máximas e mínimas de candles fechados, ok? E nós de volume lá no DOM. Nós de volume lá no DOM. Analisado isso aqui, os nós de volume lá no DOM, a frequência de negociação no DOM, se tem muita força, volatilidade no topo ou é devagarinho no topo. E nós vamos tentar enxergar um movimento contra o movimento principal, numa exaustão, porque está longe das médias. Certo, pessoal? Então, esse é o primeiro nível de análise para a gente tentar pegar uma operação. Por exemplo, se este candle aqui, ó, eu nem sei o que tem aí na região, tá, pessoal? Mas se este candle aqui fizer um blended, né, devolver aqui, nós vamos ficar de olho na tentativa dele lá, ó. Caso ele volte, nós vamos vender a mínima. Né? A abertura, na verdade, né? Que é quando ele passa para o outro estágio. Mas eu tenho que esperar este candle fechar. Ó. Veja como ele vai fechar. Certo? Aí, esse é o princípio de entrada mais simples da gente pegar, que é fechou o blended, espera um movimento contra, espera ficar bem claro o movimento contra para você abrir a operação no fechamento do candle, tá? Movimento clássico. Você nunca, se eu falar em sala, pessoal, nós vamos vender aí o 415. O preço está no 419. Você nunca vai pendurar a ordem aqui. Nunca vai pendurar a ordem para o preço acionar quando descer. Ele nunca pode acionar fazendo este movimento para baixo. Nunca. Você tem que esperar ele passar. Filha da mãe vai passar direto. Nem para ajudar a gente. Você tem que esperar ele fazer um movimento contrário à sua operação para você pôr depois no ponto de entrada. Quando o preço voltar, é que você será acionado. Sempre dessa forma. O preço foi embora, não acionou a sua entrada. Não acionou a sua entrada. Entende, pessoal? Pô, desceu de uma vez. Ó. Veja, não é aula de gráfico parado, gente. Estão entendendo como é sempre a mesma coisa? Pô, só que eu esperava que ele fosse fazer um blended. Mas veja, a gente percebeu que o preço estava sobrecomprado. Aqui eu nem sei que região é essa.
tá? Mas a gente foi vendo que os candles, ó, estão encurtando. Bastava uma inversão do fluxo. Qual é a inversão do fluxo? Um candle ficar vermelho. Entenderam? Passou direto. Beleza. Mas não deu aí a porcaria do time de entrada. Mas veja, eu vou para o time de entrada do 30 segundos. Calma aí, galera. Calma aí. Então, esse é o primeiro time de entrada básico. Esse é o primeiro time de entrada básico. Resume-se a quê, pessoal? Resumo da balada. Em alguma região específica, JEX, variação percentual, média, em alguma região específica, a gente vai ver, analisa primeiro o movimento. Os candles estão encurtando, deixando o pavio curtinho. Então, opa, já fica desconfiado. O preço foi lá. Teve uma inversão de fluxo. Espera este candle fechar. Tá? Espera esse candle fechar. Vou botar de amarelo. Ao fechar, espera o preço balançar. Ir, voltar, ir. Ficou claro que não há interesse. E como é que você vai ver? Quando o preço entrar para a região do corpo do candle que já fechou, você vai olhar no TT. Tem venda? Tem compra? Tem gente comprando forte? Se comprar forte, o preço sobe, vai embora, não aciona a sua entrada. Se não entra compra, o preço tende a cair. E é aí que você pendura a ordem aqui embaixo. Passou da região, põe embaixo. Quando cair, aciona a sua operação. Da mesma forma, o contrário. Na compra. Você vai abrir uma compra, você tem que esperar o preço renovar fundo, depois vir outro e fazer este blended, e agora você vai esperar o movimento. Ele tem que tentar lá, ó, e não conseguir. Ao voltar, a sua ordem estará apregoada aqui, ó. Ele volta te colocando na operação. Certo? Então, esse é o primeiro ponto de entrada. O segundo ponto de entrada é algo estourou na alta ou estourou na queda. Não voltou para testar as médias. Suponhamos, tinha aqui, ó, médiazinhas aqui, ó. Não voltou, estourou, então o preço estava consolidado e pum, estoura. O que você vai fazer? Vai pegar a continuidade no chamado trade do pavio. O scalp do pavio, você vai abrir a operação no fechamento do candle fechado. Primeiro, você vai ter que entender que o candle tem um bom deslocamento. Oh, porcaria, desculpa. Cadê? Aqui, ó. Tem que ter um bom deslocamento. Aí você vai olhar para ele, tem aumento de volume? Tem aumento de volume. Opa, fechou com bom deslocamento? Espera a força contra. Espera ele forçar para cima e ao cair você vende o fechamento dele. O stop aqui curtinho. Por que o stop é curtinho? Em algumas situações de alta volatilidade, você pode até colocar lá, ó, na máxima do candle fechado. Tá? Mas por que eu quero stop curtinho? Porque eu quero sair logo. Se ele voltar, eu pego ele mais perto das médias, pego ele mais num ponto mais alto. Eu quero sair logo, porque ao cair, ele vai me devolver esse stop pequenininho. Stop pequenininho é para ser tomado. É para sair logo. Custa $20. Custa $30. Beleza? Então, veja. Aqui, ó, pessoal, a gente está diante de uma situação de scalping do pavio, onde você abriria a operação de venda abaixo da média. Espera aí, que está errado. Tá certo.
você abriria a operação aqui, ó, no fechamento. Importante analisar, tem espaço para correr? Tem vácuo de liquidez? Como é que está isso? E aí pegaria a operação com este time de entrada. Esta operação é uma operação de fluxo. Eu preciso olhar para o TT na hora, ver vendendo. Se você já tem um pouquinho de leitura avançada, vê se alguém bota lote grande de novo. Consumiu, botou grande de novo. Consumiu, botou grande. Aí você suspeita. Agora não. Está cancelando ou consumiu um lote grande e ninguém recolocou na região. Isso é caminho aberto. Não vai ter tanta resistência. Ao entrar, tem que ter fluxo. Eu gosto de pegar isso aqui, ó, principalmente em fundos do nó, que a gente sabe que tem uma concentração de lotes aqui no fundo e aqui no topo do nó, olhando no DOM. Nós já vamos para o DOM. E aí, eu gosto de pegar esse tipo de operação quando está aqui, ó, para perder ali a região. Agora, esse tipo de operação, ó, veja o quanto que ele já caiu, ó. Ele já passou da mínima anterior, ó. Esse tipo de operação tem que ir para o 0 a 0. Muitas vezes tira a gente, ok, tira, mas ele renovou a mínima do candle já fechado. Tá vendo lá? Deixa eu dar um zoom aqui. Se ele renova a mínima do candle já fechado, bota no 0 a 0, não dá mole. Léo voltou e me tirou. Beleza, não tem problema. Tá? Agora, pô, já fiz uma gordura. Aí, beleza. Mantém o stop lá em cima. Tá? Mas, ó, perdeu a mínima aqui, ó, e o preço parou, põe no 0. Aqui não teria tirado a gente, não, ó. Ó. A entrada foi lá, ó, no fechamento, ó. Certo, pessoal? Então, essa é a operação mais rápida. Por quê, pessoal? Veja só. O preço tem dois comportamentos. Ó, olha aqui para a esquerda. O preço está subindo. E a média está passando aqui embaixo. Primeiro, a média de 20, ela é mais afastado, né? Aliás, primeiro, na verdade, é a média de 9, mais juntinha. Depois, a média de 20. A média de 9 está passando aqui assim, ó. Certo? Então, veja. Às vezes, o preço faz isso aqui, ó. Dá um cabelinho ali, um tiquezinho para cair. Né? Que é isso aqui, ó. Então, foi, caiu, voltou, cai rapidinho. Se eu ficar esperando esse preço ir e depois voltar aqui, 2, 3 candles depois, pode ser que não volte. Então eu entro e ponho no 0 a 0. Ou se toma stop muito curto. Agora, se ele tica e cai direto, eu estou dentro da operação. A função dessa operação é só para não me deixar de fora de algumas situações em que o preço desce num candle, faz pullback no outro e eu fico de fora porque esperei um pullback mais característico. Como assim, Léo? Aqui, ó. Ele desce aqui num candle vermelho, um candle de baixa, e aqui ele só dá uma pancadinha lá em cima, né? Dá uma pancadinha lá em cima e depois cai. Então, quando eu entro direto, eu já estou na operação. Agora, qual é a outra forma? Que é a forma mais natural. É o preço continua caindo, só que em um determinado momento entra um pullbackinho. Opa! Em um determinado momento
entra um pullbackinho para depois ele voltar a cair. Então, o que acontece? Se eu ficar só esperando este pullback clássico aqui, às vezes o preço pode cair direto e eu ficar de fora. Então, por isso que a gente pega a operação fazendo pavio. Rápido. Entende? E o preço está caindo. Qual seria a nossa operação aí? Ó? Até a média de 20. Então, veja, está aí o time de entrada. Isso é o time de entrada padrão para os 5 minutos. Padrão para os 5 minutos. Se fosse para um giro de mercado, é a mesma coisa, pessoal. O preço ia consolidar para fazer um giro, é a mesma coisa. Nós vamos procurar os pullbacks, os pivôs. Ah, fez aqui o spring. Aí veio, passou aqui a estrutura. Você vai entrar onde? Ou se ele testar aqui no fundo ou no LPS. Depois, por último, lá no SOS, que é o estouro, que foi hoje na B3. Eu falei, galera, vai testar e vai continuar. Travou e foi. Então, esses são os pontos. Lá naqueles pontos, você vai pensar dessa forma. Se o preço estoura com... Se o preço... Aqui, ó, dessa situação. Se aqui, ó, neste momento aqui, ó, ele estoura com volume, nós vamos tentar fazer o quê? Pegar o trade do pavio. Ele tentar voltar e ir embora. Você vai entrar aqui. Se te tirar, esse preço pode ir embora e depois ele voltar para depois subir. Veja esta operação. Se eu esperar o pullback, ele pode até acontecer, mas veja, está descendo. O preço está descendo, pode ir lá buscar a 9 e eu não ia conseguir pegar o pullback. Esta operação, como eu falei com vocês, eu entro e ponho no 0 a 0. Certo? Hoje a entrada do índice foi isso, né, Léo? Ele deu a entrada com volume e agressão. A gente comentou, pessoal, vai voltar e a gente entra no rompimento, mas ele não voltou, ele foi direto e aí a gente teve que entrar meio que no estouro, assim, ó, pode ir que entrou fluxo. Mas às vezes é porque ele não faz, às vezes, o pullback direitinho onde a gente estava esperando, né? Sim. Ó, galera, hoje, por exemplo, eu esperava que a armadilha fosse aqui na 200, porque tinha aqui a variação de 0,50, fosse na 200 e aqui já fosse o spring para puxar de alta. Por isso que eu falei, ó, sai na 200 porque já é a variação de 0,50. Não é porque era a média não, tá, pessoal? É porque ali era a variação de 0,50. Porque se você olhar para o passado, a média ela é rompida várias vezes, né? Rompeu aqui. Não rompeu aqui porque era um teste, mas rompeu aqui, né? Óbvio que descendo aqui poderia romper. Tá? Não rompe aqui porque é um teste, mas o primeiro toque rompeu. Eu especulei de aqui ser um spring por conta da variação de 0,50 que estava aqui, ó. E aí o preço puxaria de alta. Acontece muito isso, inclusive está em aulas gravadas dizendo, pessoal, quando tudo aponta para um lado e o índice está caindo ou está subindo, está no movimento contrário, fiquem de olho na primeira variação, ou de 0,50 do ajuste ou do primeiro estudo de volatilidade, que o preço está tudo subindo lá fora. Bom para o Brasil, EWZ subindo, 6L subindo, Vale subindo, Petrobras subindo, petróleo subindo, e não sei por quê. O Ibov vem caindo de manhã. Nós vendemos. Desde o momento que nós entramos na operação, nós falamos, pessoal, nós provavelmente estamos vendidos numa armadilha. Nós provavelmente estamos vendidos numa armadilha. E falamos que depois era pegar a compra. Olha o que aconteceu. Exatamente. Tá? Ó, pessoal, uma outra coisa também que está em aulas gravadas é esse contexto de estrutura que eu falo com vocês de reacumulação.
Como é que acontece? 3 topinhos, cai fundo, volta em V. Né? Já falamos isso. O preço está em tendência de alta, faz 3 topos, cai e volta. É uma reacumulação. Aqui, ó, ficou um pouquinho afastado, mas ó, 3 topinhos, consolidou, caiu para devolver. Olha o pullback aqui onde é. Certo? Então veja, ponto de entrada nosso aqui nessa operação de venda foi exatamente esse que eu expliquei para vocês. Olha este candle aqui, ó. Olha aquilo ali. Nós falamos, pessoal, vai vender no 0,80, 0,70, que é assim, ó, no fechamento. Ó. Vendemos ali. Não, perdão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, gente. Aqui, ó. Né? Tinha média? Ok, tinha média. Mas a gente falou, pessoal, é um bom ponto de vender aí. É um bom ponto de vender. E aí o preço derramou. Nós pegamos, tinha bastante fluxo, e aí que entrou o dashboard, hein, pessoal? Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, moleque. Ó, e aí que entrou o dashboard. Como é que estava na hora? Era isso aqui, ó, as agressões. Tava muito forte para baixo. Veja aqui, ó, 9,5. 9,5, tá? 9,15, 9,20, 9,25, ó. Veja. Voltando lá. Tá dando para ver, pessoal? Deixa eu dar um zoom mais, ó. Tá dando sim. Ó. 9,28, 9,27, tá vendo? Era um momento que tava forte na venda. Olha o fluxo aqui, ó. Forte na venda. Nós estávamos suspeitando porque neste momento o 6L estava torando na alta, tá? E o dólar estava caindo também. Beleza? Mas tinha fluxo na venda. Então nós pegamos aqui a operação. Pegamos aqui a operação. E os alvos? Os alvos são os alvos. Os alvos são nas variações do ajuste, na estudo de volatilidade, né? Os alvos são nos pontos. Nós vendemos aqui e deu muito bom. Operação, eu pedi para sair aqui, né? Inclusive tomamos um stop de 70, 80 pontos aqui, ó. Fez esse pavio, fez o segundo. Não, entrei já aqui, ó, no segundo. Que ele foi lá em cima e aí voltou a cair. Foi um stopzinho de 70 pontos aqui. Depois de ter surfado. Aqui, ó. $650 pontos. Depois de ter surfado aí. Teve gente que pegou mais, acho que deixou passar da 200, né? Depois de ter pego 650 pontos. Beleza? O ponto de entrada aqui, pessoal, ó, aqui mais arriscado. O Rogério tentou passar aqui, ó, mas o preço estourou de uma vez, né? Aqui, ó, ele foi e puxou. O Rogério não entrou aqui, ó, porque era 10,5, a abertura do mercado americano. 10,5, abertura do mercado americano, arriscado, tá? Daria às vezes para tentar assim, ó, cara, o stop é muito baratinho, peguei a operação toda. Stop é muito baratinho, fiz R$600, vou devolver 50, vou devolver 100, aí até caberia, mas teria que entrar no shakeout do mercado americano, tá? Aí depois a entrada boa foi aqui, ó, passou as médias e o preço travou aqui.
Foi mais ou menos aqui ou foi aqui, Gel? Acho que você deu na saída da banda de volatilidade, da bandinha da variação. Eu fiquei esperando primeiro o candle de. Deixa eu ver o horário do candle aqui. Foi exatamente o candle de 10h30, que foi após esse primeiro candle aí, né? Teve uma turma que entrou no 140 aí e levou 1.000 e tantos pontos, né? Mas na hora que esse candle fechou, o candle de 10h30, eu falei, galera, é compra. Agora só a gente esperar um pullbackzinho, mas ele não deu entrada. Ele foi até a banda do ajuste lá em cima, voltou. Eu não cantei a pedra, Léo, nesse candle de 11,5. Eu comi mosca. Eu entrei, eu narrei a entrada de 11,6. Na hora que ele rompe, na hora que ele rompe o ajuste com volume, com muito volume, muita agressão. Aí eu falei, pessoal, só esperar um pullbackzinho no ajuste agora, ele vai. Aí você falou, foi, pode ir. Isso aí. É. Foi aqui, ó, 11h30. É. Tá? E foi uma bela operação. Foi. Ó, pessoal, aí prestem atenção nisso aqui, ó. Mais uma vez, ó. Olha lá, ó. Foi curtinho, tá? Eu gosto de testes maiores, né? Melhores. Ó. Depois aqui, ó, do blended, ele tentou para baixo para depois ir, né? Mas foi bem curtinho. Eu gosto de uma tentativa maior. Dependendo da urgência, dependendo do momento, a gente arrisca. Dependendo do quanto já fez de ganho, né? Ó, aqui, ó. Ficou um paviozinho muito curtinho, mas está aqui o padrão de entrada. Certo? Essas são as entradas padrões, pessoal. E os pontos? Os pontos, gente, aqui, ó. Gel, olha aí para mim o ajuste aí. O ajuste está no 984, Léo. (984) 984. Beleza. Então tá lá. Aí é o ajuste, pessoal. Ali é o ajuste. Aí veja. Nós temos. Gel, olha para mim. Quanto que tá a bandinha do ajuste? A banda, pessoal, é a variação. 852 e 122. 131, 852, 132, 122. 131, 850. Uhum. Olha lá, galera. Olha que a gente também já falou em aulas gravadas que o preço faz pullback nessas regiões e nos dão oportunidades, tá? Então veja, o Rogério passou aqui assim, ó, e ele vai sempre operar a partir daí, pessoal. Pode olhar que as operações dele, boa parte das operações dele vão sair dessas regiões. Só para você ter uma ideia, nós estamos nessa trajetória de fazer algoritmos, de fazer operação nessas regiões. Tá, Gel? Estava conversando, você nem sabe disso. Nós estávamos conversando com um cara de como abrir operações em regiões específicas do gráfico. Que aí seria mínima do gama, máxima do gama, volatilidade implícita, call wall, put wall. E no mercado brasileiro, as bandinhas do ajuste, da variação do ajuste e estudo de volatilidade histórica. Isso. Certo, pessoal? E aí, veja, então está ali marcado. Agora, se ainda não está satisfeito, vamos olhar para, então, nós de volume, estruturas. O que eu pedi para vocês fazerem hoje? Cara, hoje eu não gravei aula, não sei porque eu estava gravando todo dia. A aula não, a sala, né? Ó, eu pedi para vocês, tracem o volume profile desta consolidação aqui, ó. Olha lá, gente. E eu ainda falei, pessoal, o preço tem muito para andar ainda.
pode ser só um teste aqui para ir embora. Não falamos sobre isso, pessoal? Puxei a tela e falei, ó, fica de olho que é o estouro da estrutura. Já está muito claro a armadilha para baixo. Então, lá em cima pode ser o início de uma tendência. Não falamos, pessoal, disso aqui? Sim, foi falado sim, Léo. Inclusive, eu até falei assim, ó, é também da estrutura maior. Que estrutura maior, Léo? 60 minutos. Olha lá, ó. Mesmo ponto. Nós marcamos as duas. Falamos que estavam juntas. Certo, galera? E aí, essa operação aqui, aonde que era o estudo de volatilidade, Gel? O primeiro, volatilidade histórica. Rapaz, acho que foi nesse primeiro. Agora já apagou aqui o indicador, Léo, mas foi ali no 190. Não, beleza, pega aqui. Ó, 133, 190. o estudo de volatilidade está aqui, ó. São... Não, foi lá, porque ele pagou o alvo direitinho. Na hora que a gente estava fechando a sala, ele foi lá e pagou. Aqui em cima? 133, 190. Foi nele, no cabelo dele. Lá, ó. Nossa. Foi incrível. Olha isso, pessoal. E olha como é que deu uma vendinha aqui, ó, depois, ó. É. Tá? Não andou muito, mas deve ter dado uns 300, uns 300 pontos aqui, ó. Certo, pessoal? Qual seria o parâmetro da entrada aqui, gente? Qual seria o parâmetro da entrada? Volume profile. Traço volume profile. Pega aqui, ó, o último pullbackinho aqui, ó. Traça lá o nó de volume. Olha lá. Rompeu a média. Rompeu a média depois de fazer essa figura de reversão. Galera, vocês não estão acostumados. O pessoal é contra decoreba de padrão de candle. Meu irmão, decoreba de padrão de candle é importante pra caramba. Porque é a mesma coisa de eu ensinar aqui, ó. Peraí. O braço da guitarra tem ré, tem dó, tem mi em um monte de lugar. Em um monte de lugar. Aí o que a gente ensina? Shapes. Shapes de escala. Shapes de escala não serve para você criar uma música, mas você precisa do shape de escala para você entender onde estão cada nota, onde estão os intervalos. A mesma coisa é o padrão de candle. Ele é uma decorebazinha útil para você agora, iniciante. Muito útil para você, iniciante. Só não pode só olhar para isso fora de contexto. Entende? Por quê? Pessoal, presta atenção. Este é um padrão de reversão poderosíssimo. Algo subia, algo parou de subir, algo caiu.
Eu sei o nome disso? Eu não sei o nome disso. Eu sei que isso é forte pra caramba. Dentro do contexto certo, isso é forte pra dedéu. E olha ele aqui, ó. Você vai usar isso aqui só como sua tomada de decisão? Não. Mas você vai ignorar isso? Para quem é aprendiz, eu preciso ensinar o shape da escala. O shape da escala ainda não é música, mas você precisa aprender uma parte de decoreba para depois ficar fluente. Primeiro, você tem que ter uma decoreba para depois ficar fluente. Tá certo, pessoal? Sem radicalismo, pelo amor de Deus. Tá bom? Então veja, padrão de Kendall no contexto certo pode te ajudar muito. Veja se aqui também não foi, gente. Numa região específica, num contexto certo, com correlações, tudo isso junto. Então veja, aqui era um ponto de venda, do mesmo jeito. O preço veio, rompeu o fundo do nó, velho. Devolveu, fechou abaixo das médias. Próximo passo, deixa ele lá futucar as médias. Quando voltar, você vende. Vende fora da estrutura aqui, não vende fechamento ali, não. Vende fora da estrutura. Certo? Seu stop, aqui, ó. Por quê? É para sair logo, porque depois ele pode descer, fazer um pivô e você entrar de novo. Só que agora seu stop é aqui em cima. Certo, pessoal? Então aqui mais outra operação. Certo? Tá claro aí os 5 minutos, gente? Tá claro os 5 minutos? Vamos por 30 segundos? Time de entrada, pessoal. Tá claro aí? Sempre assim, ó. Se não for nas médias, tem que ser num estudo de volatilidade ou num gama, tendo as médias muito afastadas. Ok? Ou é colado nas médias, provável giro ou provável defesa, ou é afastado delas numa região onde o preço tende a corrigir. 2,5 de variação hoje, mano. Claro. Forte probabilidade de dar uma corrigida. Como foi? Voltou na VWAP. E nós estávamos abrindo a operação de manhã cedo, eu sempre falo, pessoal, se perder a 9, vai derramar. Se perder a 9, vai derramar. Beleza? Então, tá aí. Ou é na defesa da média, num pullback até elas e continua a tendência, ou é num giro na média, ou é um retorno à média nos preços muito afastados dela em regiões de muito interesse. Certo? Agora vamos para o 30 segundos, gente. Aí aqui deixa eu voltar para o S&P. Ó, a vendinha desceu, Rogério. É. Então, deixa eu ver se foi na 20. Foi não, né? Ah, não foi o quê, moço? Olha lá. Pegou na 20, acabou a operação. É porque antes a 20 estava aqui, né, pessoal? Aí os candles foram encurtando, a 20 que chegou nos preços. Também é importante ter essa leitura, tá? Quando o preço para a média chegar no preço e quando o preço vai até a média. Isso faz diferença. Então, ó, aí, ao vivão, a operação deu certo. Por isso que é importante, gente. Presta atenção. Olha aqui, agora é sério.
Por favor, se você ficar interpretando isso como Léo tá tirando onda, pô, Léo arrogante, qualquer coisa do tipo, pô, bicho, você tá olhando meio copo vazio da coisa. Veja o seguinte, eu repito tantas vezes a mesma coisa que eu não fico, por exemplo, vou preparar uma aula, vou procurar padrão aqui para mostrar o padrão que deu certo. Eu vi o padrão acontecendo e fizemos a leitura aqui, ao vivo, na hora. Porque eu repito isso o tempo todo. Eu só opero do mesmo jeito o tempo todo. Guardado por uma lógica, para mim faz todo sentido, estou tentando torná-las óbvia como é para mim, para vocês, e eu tenho estatística. Eu sei que no final do mês, fazendo isso, eu tenho estatística ao meu favor. Principalmente porque nós sabemos conduzir operações. Isso também é uma outra coisa. Você pode ter meus defeitos, o Rogério tem os defeitos dele, agora dizer que a gente não sabe conduzir operação, porque, meu irmão, a gente segura a galera para fazer parcial com 300 pontos. A primeira parcial, 300, 400 pontos, muitas vezes. Né? Olha até onde a gente faz. A gente pega a operação direto no índice acima de 500, 600 pontos, porque a gente consegue conduzir bem as operações. E essa condução de operação é o tempo. Nós temos alvos específicos e o tempo ali, lendo o DOM e o Times in Trades. É importante ter essa leitura, tá, pessoal? Se você não tem agora, não tem problema. Isso vem com o tempo. O importante é ter quem faz te mostrando o tempo todo. Eu estou ali, mostrando o tempo todo. O cérebro vai acostumando. Então também dê tempo para o tempo, né? O tempo é importante para maturar essa leitura do fluxo, tá? Vamos lá, vamos para 30 segundos. Aqui, galera, o 30 segundos, o que vai ser importante para nós? Ficar de olho nas movimentações do preço a partir do 5. Lá no 5, eu defini que o preço está em exaustão no movimento de alta. Aqui no 30 segundos, eu vou procurar um ponto para vender. Lá no 5, eu percebi que o preço vai continuar o movimento de alta. Aqui no 30 segundos, eu vou procurar um lugar para comprar. Olha isso aqui agora, acontecendo agora, Olha só, tem um compasso aqui, Tem um compasso aqui, O preço está girando. Olha a pancada aqui, para sair do nó de volume, com o aumento de volume, Olha aqui, Aqui é uma região de compra. Podíamos ter comprado o topo ali, Voltou para testar, Aqui, O stop atrás das últimas defesas aqui, Certo? Certo, pessoal? Então, nós vamos ficar de olho no 30 segundos, principalmente onde está bem marcado o cara que vai nos proteger. Onde está bem marcado o cara que vai nos proteger? Veja. Aqui, Vamos lá, deixa eu fazer até um replay de mercado. Pronto. Tá aí o movimento. Olha lá, nós temos essas defesas, defendeu, e se esse preço fizer um blended aqui, entrar um volume de venda, onde é que vai ser meu stop, gente? Tá bem marcado. Tá bem marcado. Olha lá. Olha lá. Eu preciso operar o mais perto do meu stop possível. A média estava sendo uma referência para trás? Não sei. Vamos ver? Foi.
Se o preço estava subindo, respeitando a média, tende na venda também respeitar. Então, nós vamos procurar vendas aqui, ó, mais perto da média. O stop lá em cima. É o ponto mais perto que eu tenho para abrir risco entre meu stop, né, e o ponto que eu acredito que seja o ponto da inflexão, o momento de giro, chamado de ponto de inflexão. Então, veja, eu agora... Você viu, Rogério? Tô chique. Boa. Eu agora, galera, eu preciso pegar uma venda mais perto da 20. Se eu não arrisquei aqui, o preço desceu, eu tenho que esperar ele voltar para tentar pegar o mais perto da 20. Olha lá, ó. Aqui teria me dado oportunidade. Como? O preço fechou, tentou lá em cima, botei por baixo, desceu. Sempre da mesma forma. Espera o preço tentar ir para a direção do seu stop e descer. Ele tentou ir em direção ao meu stop, né? Não é isso? Ó. Ele tentou ir em direção ao meu stop, que ó, nesse candle aqui, ó, e devolveu. Ao devolver, me colocou na operação. Tá claro, pessoal? Ó, não entrei aqui. Beleza, rompeu. Agora, espera o próximo candle. Ele precisa tentar vir na média e voltar. Olha lá, tentou e voltou. Seu ponto de venda, aqui, ó. Desceu. Às vezes nós vamos botar no 0 a 0, vai tirar a gente entra de novo. Eu só não quero tomar calor, então não, Léo, eu entrei bem, tô bem seguro da operação aí, aquele stop lá em cima eu seguro. Vai variar, hoje teve uma hora que eu falei, pessoal, não vou descer mais o trailing stop não, tá toda hora tirando a gente. Vou segurar lá, ó, tá dando $40, é lá que vai ficar. Né? E aí desceu. Pronto, aqui, ó. Nós vamos procurar compra. O mercado está girando, ó. Traça o volume profile. Ó, eu quero começar a procurar compra se esse preço voltar. Poderia pegar uma venda aqui de novo? Poderia. Só que aqui, ó, tem que ser o próximo candle. Esse aqui, ó, tentar e cair. Ele já abriu direto para baixo, ó. Já não consigo mais pegar. Ó, opa. Veja lá, pessoal. Voltou, faz esse blended. Faz esse blended aqui, ó. A partir daqui eu começo a pensar em compra. Comprei, saí no 0 a 0. Vou tentar de novo aqui, ó. Vou sair no 0 a 0. Ele vai ficar me tirando, mas uma hora ele vai estourar. E eu quero tentar pegar esse estouro. Sempre do mesmo jeito. E vocês estão me vendo fazendo na sala isso sempre. Certo? E aí agora o preço vai andar. Vai fazer o giro aí. Olha aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Depois de uma pancada dessa aqui, lógico que nós vamos fazer o scalpzinho. Ah, Léo, voltou e tirou a gente, mas deu tempo de botar no 0 a 0. Exatamente por conta disso aqui, ó. Este ponto aqui, o preço pode parar. Certo? Como parou.
E agora deixa o preço seguir o caminho dele. Aí lá fora, só vai poder pegar lá fora. Aqui também daria? Olha lá, ó. Aqui, ó. Também daria? Não armou. O preço não foi lá, ó. Agora, pessoal, é sempre operar desse jeito. O preço foi, defendeu, arrancou. Espera fechar o arranque, o candle fechar, tentar voltar. Não conseguiu, compra o fechamento do candle já fechado. Sempre desse jeito. E sempre assim, ó. Aonde que eu estou vendo meu stop? Tá muito claro onde é meu stop? Por exemplo, neste momento aqui, onde é meu stop? Eu estou acreditando no movimento de compra. Onde que é meu stop? Aqui, ó. Tem que ser atrás disso aqui. Eu preciso comprar o mais perto disso aqui. Entendeu? Só que eu preciso ver arranque, pancada. Qual é a tendência aqui do IFR? Subir. Opa! IFR aqui, pessoal, ó. Subiu 50, subiu, segurou na 9, segurou na 20, tá ali, ó. Esse preço é dos 50 pontos do IFR para baixo? Ao que parece, não. Ao que parece, ele vai continuar aqui, ó. Certo, pessoal? Entenderam a ideia? Sempre desse jeito. Sempre. E outra coisa também, ver aonde tem o cara contra. Ó, aqui, por exemplo, já falei isso para vocês também, já dentro de sala. Galera, olha onde é que está o cara na venda. Olha aqui. Eu posso entrar aí? Não. Ó. O cara bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Eu não posso entrar aqui. Na verdade, se for agora já começa até a pensar numa venda, porque está muito bem caracterizado uma defesa ali. Entendeu? Quando? Quando passar para baixo. Olha lá agora, ó, tá estourando a defesa. Tá estourando a defesa. Pô, então agora, Léo, dá para pegar uma compra aqui, ó. Ok, pessoal? Entenderam o time de entrada, gente? Time de entrada é sempre esse, e é sempre na volta do candle. Fechou um candle forte, espera o próximo. Tá, por exemplo, ó, fechou lá, ó, não devolveu, ó, você tira. Espera ele passar para cima, tentar para baixo, você entrar. Aqui, como é a noite, eu até deixaria aqui, ó. Stop é muito baratinho o stop aqui, ó. Então pegaria aí. Tá? É isso, gente. Essa é a ideia em termos de time de entrada. Sempre, sempre do mesmo jeito. Sempre operando da mesma maneira. Sempre, 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 sempre. Coloca a ordem sempre depois que um candle aparece a seu favor, quando destrói uma região que estava bem defendida. Tá? Sempre dessa forma. Sempre, sempre. No dólar hoje, pessoal, dólar derramou, velho. É. O dólar hoje, nós ficamos numa dúvida desgramada aqui, ó. Aí a gente chegou até a falar da compra, né? Porque deu aqui, ó, pessoal, deu o padrão, ó. Ó. Muitas defesas, e aí ele fez esse blended. Aqui, ó, este candle aqui, ué, este candle vermelho aqui, ele primeiro, sacanagem. Este candle aqui, primeiro ele faz esse movimento para baixo, para depois para cima.
A compra era aqui, ó. Tinha um espaço, tá vendo? Ó, até a média lá, ó. Chegou a dar 3 pontos. Teve gente que não botou no 0 a 0. Pessoal, por muito menos, a gente põe no 0 a 0. Né? Quando tá, por exemplo, se estivesse aqui, ó, para baixo, rompendo essa estrutura aqui, ó, a média lá em cima, ainda assim eu falo, pessoal, põe no 0 a 0 porque tem muita defesa aí, pode voltar. Aqui com a média na cara, tinha que ter colocado no 0 a 0. Andou 3 pontos 2 vezes. Voltou na entrada, 3 pontos. Desceu, voltou na entrada, 3 pontos. Com a média na cara, mano. Teve gente que não colocou no 0 a 0. Na hora eu estava vendendo o mini índice, fomos embora. Aí eu vi 2 ou 3 pessoas botando no chat stop. Eu falei, o quê? Onde? No dólar. Eu falei, velho, tá de sacanagem. E o pior, a galera depois pegou mais de 20 pontos na descida do dólar e falou que pagou o stop. Ou seja, ficou colocando para baixo. Foi arrastando para trás, não aceitou o stop. Porque a gente pegou outras operações muito boas. Cuidado, gente. Tem média na cara, você pode entrar, mas você bota no 0 a 0. Por quê, pessoal? Vamos supor que fosse um metagame. Isso aqui, ó. Isso aqui poderia ser um spring. Replay de mercado. E era o ajuste com as variações aí, Léo. Essas defesas aí todas foram um ajuste. Então, E na banda do ajuste. olha lá, pessoal. Se o dólar sobe, o DI dispara, esse preço faz isso aqui, ó. Nós ficamos desconfiados. E aí, quando ele faz o blended, né, pessoal, dá para pegar uma comprinha. Se passa a 20, era perto da abertura do à vista. Ele ia lá na POC, ele ia lá em cima. Aí o que você faz? Você antecipa a operação. Ao antecipar a operação, você tem que colocar no 0 a 0 quando chegar na frente de alguma coisa. Você antecipou a operação porque não passou adiante da 9. Poderia passar. Você entra na operação, põe no 0 a 0. Se estourar 9, você já está dentro. Se não estoura, te tirou no 0 a 0. Você já não ia entrar mesmo. Entendem, pessoal? Entendem isso? Certo? Então, hoje, o preço não fez isso aqui, mas tinha toda a possibilidade de fazer. E é muito comum o dólar fazer isso. Consolidar para depois fazer isso aí. Deixa eu ver como é que ele fechou. Ó, olha lá. Pode traçar aí o volume profile. Ó o IFR. Já está voltando, aquela história toda, né? Será que amanhã abre com o gap de alta? Amanhã, atenção, quais as possibilidades? O preço abrir com gap de alta. Abre com gap de alta, vem testar aqui dentro e sai. Segunda possibilidade, abre com super gap de alta. Lá fora. Ele força para cima, desce para depois tocar de alta. Qual a outra possibilidade? Abrir aqui embaixo para fazer depois isso aqui. Ou abre aqui embaixo, testa lá em cima para voltar a cair. Certo? Vamos ficar atentos a essas possibilidades. Eu vejo aí, ó, muito provavelmente que o preço vai trabalhar acima dos 738. Caiu muito, gente. Caiu muito. Uma corrigidinha dessa queda toda não seria nada anormal. Tá bom? Ficar de olho. Ó, pessoal, a tese de rotação tá ganhando força, né? Rotação de mercados, nós estamos vendo índice de ações nos Estados Unidos caindo, ETFs caindo, dólar caindo e juros subindo. Isso é totalmente atípico. Isso
Atrapalha a gente que é um trem, né? Não, e ouça, ao que parece, está todo mundo diminuindo posição nos Estados Unidos. E aí sobra para outros países, por exemplo, emergentes. Nós já tínhamos falado que o real apanhou muito no tarifaço. Porém, o Brasil está numa posição estrategicamente boa. Então, agora com o vencimento de opções, a gente pode ter uma nova onda de compras no Brasil. O fluxo foi todo embora. Eu estava alertando que o fluxo estava 12, 13 bilhões, sobrou nada. Sobrou 500 milhões. Foi todo embora. Pode estar voltando agora no vencimento das opções. Vamos ficar antenados. Se isso acontecer, se amanhã for mais um dia de queda, ele tentaria alguma coisa lá em cima para cair. Certo? Amanhã, pela manhã, eu acredito numa corrigidinha desse movimento aqui de alta. Esse preço pode corrigir alguma coisa dessa queda toda. Certo? Mas aí um papo para amanhã, acordar, ver o sentimento do mercado, etc, etc. Pessoal, é isso. É isso que eu tinha para falar. Perfeito. Já algum complemento? Ficou claro o ponto de entrada, gente? Léo, para mim é isso mesmo. Uma coisa que eu não consigo desgrudar o olho e que faz parte é o volume e agressão. Toda entrada eu falo, né? Pessoal, entrou volume e agressão. Isso aí. Isso para mim é decisivo. Há uns Perfeito. dias, semana passada eu conversei com alguns alunos de tarde, aí um colega perguntou, mas Rogério, como é que você tem tanta certeza que o preço vai continuar para um caminho? Meu Certeza amigo, a gente não tem, mano. certeza não tem, mas olha o que aconteceu antes. A quantidade de volume de agressão que entrou, a probabilidade de continuar o serviço aí, continuar o caminho, pelo menos até a próxima região, é enorme. E assim, porque foi um dia que eu entrei no dólar e o stop era de 5 pontos, pequenininho. Aí ele foi lá, estopou e continuou. Aí eu falei, pessoal, pode entrar de novo, pode entrar de novo. E aí a galera entrou e pagou os 5, ele pagou 20 pontos. E ele ficou assim, mas como que você sabia? Eu falei, não, eu não sabia. Eu calculei mal o tamanho do stop, porque foi o trade do pavio. Rapaz, ele foi lá no paviozinho, tirou a gente e continuou o serviço. Aí nós entramos de novo e pagou todo o serviço, né? Todo o stop e foi até a próxima região da variação do ajuste. Então, reforçando, a entrada tem que ser confirmada com volume e agressão. É ela que vai nos dizer se realmente vai andar ou não, né? E aí, claro, pessoal, nesse momento a gente passa para o TT e aí a gente vai ver o TT. Pronto. Aí entra o fluxo e aí nós vamos junto, né? E aí, pessoal, não esqueçam de olhar aqui, ó, essa evolução das agressões. Olha na hora se está caindo, se está subindo, fica de olho, tá? É importante. Importante olhar para isso aqui. Já já todo mundo vai ter acesso. Já já. Mas na sala vocês veem, e a gente alerta e a gente mostra. Galera, vamos ficando por aqui? Deu 1 horinha de aula aí, eu acho que vai ser legal. 1h15 de aula. Show. Beleza? Pessoal, o Dom, Givaldo, tem que estar dentro da sala, porque agora não tem volatilidade nenhuma. Eu até tô com o Ninja Trader aberto aqui, ó. Nada acontece, mano. Tá? Ó. Nada acontece aí. Beleza? Vou nessa, gente. Nas salas, eu vou fixando, e nós vamos fazer cortes, tá? Já estou aí bolando fazer os cortes aí das salas que nós gravamos. Gravamos mais de 10 salas. Valeu, gente. Boa noite todo mundo. Boa noite, Gel. Tchau, pessoal. Boa noite aí. Bom descanso. Valeu, Léo. Até amanhã. Amanhã nós estamos aí. Até amanhã, gente. Abraço. Abraço. Valeu.